Buongiorno San Paolo. Dagli studi di Piazza Benedetto Callisto a San Paolo. Benvenuti nella pineta degli italiani in Brasile. Tutte le settimane ti portiamo in giro Per parlarti di storie, luoghi, imprese e persone. alla ricerca dell'identità italiana in America Latina. Buongiorno San Paolo. L'Italia è qui. Si parte! Buongiorno San Paolo è offerto da Dollare. Dollare è l'agenzia corrispondente del Banco Orinvest, una banca specializzata nel cambio valute con oltre 40 anni di esperienza. Dollare si occupa in prima linea di gestire il cambio per la tua azienda e per il tuo conto personale. Insieme a Banco Orinvest, Dollare può offrire alla comunità italiana in Brasile un servizio esclusivo. Visitate il sito www.dollare.com.br per ricevere la vostra prima quotazione. Escolhi a Itália, uma viagem de São Paulo a Ragusa, com Janaína. Este episódio foi oferecido por Dollare e Palazzo Gherardi. Amigos de Buongiorno São Paulo, bem-vindos a um novo episódio, desta vez em português, do podcast mais italiano do Brasil, de São Paulo. Eu sou Alessandro e comigo tem Claudiano o Gaúcho. Grande Clau, como vai? O Gauciano, insomma Alessandro, ti ringrazio, grazie, buongiorno San Paolo, l'Italia è qui. E hoje, então, este episódio em português, eu gosto muito de falar em português, gosto de falar para nossos ouvintes em português. E temos aqui uma pessoa que fala super bem italiano, mas hoje ela falará em português. Então, antes de qualquer coisa, pessoal, vamos começar com nossa reza cotidiana. Exato. Vamos agradecer nossos anjinhos, que com o equivalente de um café por mês conseguem fazer com que o Alessandro seja sempre tão lindo, loiro, de olho azul, com esta barba perfeita. Apoiar. Então, vamos pagar este café. Vamos apoiar Buongiorno São Paulo. Buongiorno São Paulo. Então, grazie aos nossos amigos, Andrea de Cardiff, Glênio de São Paulo, depois, Clau, Orlando. É que aqui está escrito Orlando. Cláudio, então eu achava que fosse eu a falar essas coisas. Fiz até uma tatuagem no antebraço. Temos aqui, então, Andrea da Cardiff, Glênio de São Paulo, Orlando de Roma, Alessandro Cabai de San Daniele e Carlos de São Paulo. Lembrem-se que vocês podem ajudar Buongiorno São Paulo, o podcast mais italiano das Américas Latinas, como no site www.apoia.c para os brasileiros, ou se vocês quiserem outro site, temos também o Patreon, www.patreon.com. E ali vocês podem procurar então o podcast Buongiorno São Paulo e escolher quantos cafés dar por mês para o nosso Alessandro. Beleza, belezura e obrigado pelo suporte, porque vocês sabem que não temos financiamento público, infelizmente não roubamos, então não temos, digamos, muito recurso, então todo apoio é bem-vindo. Mas hoje, Clau, nós falamos de uma ítalo-brasileira que escolheu a Itália. Olha, escolheu a Sicília, a ilha da Sicília, para viver, para morar e fazer negócios. Então, eu vou te levar na tua Sicília, né? Porque você tem um pedacinho de Sicília em você. Claramente, você é, como se fala em Roma, um paraculo, né? Porque quando você é da Sicília, quando você gosta de Nápoles, de Gênova, não sei, da Puglia. Dependendo de onde sopra o vento, né? De onde soprar o vento. Eu sou napolitano, genovese, sou siciliano. É que eu sou um italiano típico, tipo verdadeiro. Uma mistureba. Exato. Bom, mas nós temos Janaína Traversin, paulistana, fundadora de Rosso Passaporto, que agora mora em Ragusa, na Sicília. Bem-vinda, Janaína. Tudo bom? Olá, muito obrigada.
Muito obrigada pelo convite, estou feliz de estar participando, e é isso mesmo, eu estou aqui em Ragusa, saí de uma cidade de 24 milhões de habitantes, que é São Paulo, e vim parar aqui numa cidade de 70 mil habitantes, para a Itália até que é grande, né? Uhum. Exatamente. Olha, primeiro vai ser um desafio, claramente não confundir hoje em dia a pizza do Rosso Pomodoro com o Rosso Passaporto, né? Porque para nós, Clau, que confunde também os nomes dos nossos queridos amigos, vai ser um desafio e para mim também. Mas isto é uma coisa muito linda, porque nos chama coisas lindas da Itália, não é? Uhum, exatamente. Já o fato que vocês estão acertando o meu nome 100%, para mim já está ótimo. Depois, se é Rosso Pomodoro, Rosso Passaporto, como você falou, são dois símbolos maravilhosos e são duas coisas que eu adoro. Então, pode confundir, não tem problema. Janaína é um nome lindo, muito lindo, na verdade. De verdade, um nome curioso para nós italianos. Acho que tem uma origem indígena, né? Algo assim. Isso. Mas é difícil para os italianos a pronúncia, né? Porque a maioria vê o J e pensa que o som é de I. Então, muitos me chamam de Janaína, ou mais ainda, muitos pensam que tem a ver com o nome Giovanna. E aí, então, me chamam de Janina, Giovannina, enfim. Então, a criatividade vai longe. Mas sempre com esteína, né? Que é quase efetivo, né? Sim, exatamente. Giannina. Giannina. Dove viene tu? Dalla Sicilia. Janina. Bom, vamos lembrar que hoje teremos também, na hora do café, algumas dicas práticas para, digamos, escolher outro país para mudar, fazer negócios, mudar de vida, né? Isso foi um tópico que sempre gostamos de conversar, porque realmente é um tópico que pertence a todos nós da comunidade italo-brasileira. Mas vamos lá, primeiro vamos continuando com essa linha siciliana do Buongiorno São Paulo, que já fizemos alguns episódios sobre a Sicília no passado. Foi também um tempo atrás com o Dario da Sicília também, Dario Musumeci. Mas assim, para quebrar o assunto, antes de tudo, vamos perguntar uma coisa que o Cláudio vai gostar, né? Como você fala? Fala arancino ou arantina, né? Essa é uma... Arantina. Tá, gente, mas quem sabe a gente vai explicar, senão as pessoas vão pensar que se trata de laranja, né, Janaína? Não, Vamos explicar o que é arantina. Mas vamos explicar como? Uma coxinha de arroz? Eu acho que Eita! Acho que não é o melhor modo, né? Mas todo brasileiro que vem para cá, quando vê na vitrine arantina, já acha que é uma coxinha, vai morder e fica bem frustrado, porque é de arroz, né? Não é de massa de batata. E não tem frango também. Não tem frango também. Tem carne moída, mas não tem frango. Tem ragu, né? Tem um molho muito gostoso. Sim, tem vários sabores. Mas aqui é arantina. Mas o Dário, provavelmente, ele fala o quê? Arantino. Então, ele acha que eu falo errado, por exemplo, mas eu acho que ele que fala errado. Apesar da gente estar a 80 quilômetros de distância, a gente não concorda nisso. Gente, os sicilianos se dão facadas para qual é o nome correto. Eu vejo somente 2 nomes para indicar a mesma coisa maravilhosa e gostosa. Sim, é sempre gostoso, né? Mas é uma questão forte de... É gostoso também ver pessoas se dando facadas verbais, né? É legal. Sim, claro. Mas é incrível como de distâncias pequenas as palavras já têm significados diferentes ou grafias diferentes por aqui. A Itália inteira, né? Sim. Eu vejo que tem palavras que eu aprendi aqui do dialeto de Ragusa, que se eu for para Catânia, ela significa o oposto. Então eu já tive vários problemas de interpretação também. Então é muito comum. Como se diz bom dia? Como se diz buongiorno São Paulo em catanês? Buongiorno São Paulo? Não. Buongiorno São Paulo. Buongiorno São Paulo. Buongiorno. Com'è? Tutto a posto? Bom, isso acontece também no Brasil, né? Rio e São Paulo tem bastantes coisas, né? Que diferenciam palavras, coisas que chamam de um jeito, de outro.
Alessà, é a bolacha? Ah, é verdade. Aqui é São mas Paulo e Rio de Aqui no Rio Grande Janeiro. do Sul você fala bolacha? Eu falo bolacha. Viu? Biscoito, para mim, é um biscoito salgado. Mas, né, eu também adoro bolacha, biscoito tanto faz. Olha, eu quando estava em São Paulo, para zoar com os paulistanos, falava biscoito, né? Porque justamente eu gosto de encher o saco das pessoas, então, para chamar a simpatia dos paulistanos, eu chamava de biscoito, que é o carioca que fala biscoito, né? Sim. Sabe como diz isso? Se chama Bastian Contrario, o cara que quer fazer sempre o oposto, justamente para tocar i nervi, para enervosir. Sim. Mas, Janaína, eu fiquei muito surpreendido quando soube da sua história, da sua trajetória. Não tem muitos brasileiros que vão para a Sicília, né? O Sul ainda é muito desconhecido, embora tenha muitíssimo a oferecer. Eu sou um produto do Sul, né? Eu nasci em Nápoles, de avós palermitanos, então morei na Puglia durante 20 anos. Então, quando ouço falar de Sul, assim como de comida, fico com as anteninhas, né? Mas a sua trajetória, você tem um sobrenome Vêneto, que não tem nada a ver com a Sicília, é de São Paulo, mas conta um pouquinho da sua trajetória, como é que nasceu essa sua história, né? E como é que você chegou, como é que você caiu de paraquedas lá na Sicília? Sim, eu vim parar na Itália em 2013, na verdade, e eu não vim direto para a Sicília, eu vim fazer um programa de Erasmus, né, de intercâmbio, através da Universidade de São Paulo e a Universidade de Pádua, aqui na Itália, e eu fui exatamente para a localidade da onde é a minha família. Mas, durante o ano que eu fiquei aqui, eu aproveitei para conhecer bastante da Itália, então, cada final de semana eu estava numa localidade diferente. Na Itália é fácil, né, viajar, porque os trens, eles são... é tudo muito bem conectado, as estradas também são muito boas. E aí, como última viagem, ao final do meu intercâmbio, eu resolvi ficar um mês na Sicília. Escolhi a Sicília como a região que eu conheceria dessa forma e ainda bem que ficou para o final, porque eu consegui terminar o meu intercâmbio sem nenhum problema, porque depois eu não quis mais ir embora. Eu me apaixonei pelo território aqui e aí depois também conheci o meu companheiro de vida e acabei ficando. Então, o intercâmbio que era de 1 ano, eu já estou aqui há 8, então... Acho que a ideia de voltar para casa não deu muito certo. Ainda intercambiando, e na verdade você continua intercambiando nesta osmose maravilhosa, depois a gente vai falar mais a respeito. Exato. E para falar a verdade, em relação à Sicília, primeiro eu me apaixonei pela comida, obviamente, que nem você tinha falado, né, Cláudio? Pela paisagem, mas a Itália inteira é linda. E aí depois eu pensei assim, bom, talvez eu também esteja apaixonada pelo meu companheiro. Mas foi em terceiro lugar, porque primeiro ele realmente foi a comida. Ele vai ouvir esse episódio? Não, eu nem comentei com ele que a gente ia fazer esse bate-papo hoje, porque, né, vai que vocês perguntassem realmente. Você pode pagar, a gente corta esse pedacinho aqui. Vamos. Então perfeito. Na versão para a Itália, a gente pode omitir essa parte, né, onde eu falo que a ricota siciliana foi aquilo que me tocou muito antes, assim, que eu fiquei muito mais interessada do que realmente o Federico em si. Vamos dar um tchau para o Federico, né? Um tchau no sentido italiano, né? Não no sentido de... Bem-vindo, então. Bem-vindo. Exato. Que acabou de ser paragonato a ricotinha. Uhum. Bom, eu falei com você, Janaína, algumas vezes, né? E falamos um pouco dos teus estudos, né? Em Pádua, você fez o Erasmus Mundi, se eu não estou errado, né? Sim, exatamente. Então, eu não fiquei que nem aqui, né? Que o pessoal vai para um próprio país da União Europeia. Eu vim do Brasil, claro. Eu pude escolher um país aleatório no mundo inteiro. Tiveram colegas que foram para a Austrália, colegas que foram para a Inglaterra, enfim. E eu optei pela Itália. Também é digamos, talvez uma experiência até um pouco mais desafiadora, né? Porque comparando um europeu, um italiano, um espanhol que vai para a França ou que vai para a Alemanha. Mas como a Itália recebeu você? Foi fácil? Você se acostumou rápido? Pois é. Eu nunca tinha vindo para a Itália, na verdade, eu nunca tinha saído do Brasil. E eu vim pela primeira vez já com passaporte italiano. Na verdade, quando eu me cadastrei no programa, a minha cidadania ainda não tinha saído.
Então, me cadastrei como estrangeira e tive que passar por algumas burocracias que realmente quem está dentro da Europa já e vai para um outro país, um cidadão europeu, ele não sente essa dificuldade. Mas quando eu cheguei aqui, eu tive a sorte de, alguns dias antes, o consulado me convocar e falar: olha, Janaína, finalmente você foi reconhecida italiana desde o dia que você nasceu, pode viajar com o passaporte. Então, eu cheguei na Itália me sentindo a italiana, né? E, por incrível que pareça, eu cheguei me sentindo a italiana e fui tratada como uma italiana mesmo, porque as minhas tradições familiares, eu encontrei todas elas no cotidiano meu, com italianos, ou então nas lojas. Então, foi muito interessante, porque eu não senti diferença na comida, porque na minha casa a gente só comia já pratos ainda mais veneti, então polenta, alguns tipos de macarrão, exatamente, alguns tipos de hábitos também em relação ao café da manhã. Então, eu nunca tive tradições brasileiras raiz. Então, para mim, foi simples essa parte. Descobri também que o italiano que eu achei que eu sabia, na verdade, era só dialeto da minha família, então ninguém me entendia na faculdade e na cidade, porque, né, isso não era italiano, isso era um dialeto arcaico vêneto, aquilo que eu sabia. E isso eu senti falta, né? Devia ter, com certeza, feito um curso de italiano antes da viagem. Mas, de resto, fui muito bem recebida por todos os italianos e pela cidade. Mesmo você indo para Padova, que é Vêneto, né? Sim. Assim foi. E quando eu comentava na faculdade que eu era de origem italiana, ou então quando viam o meu sobrenome, nossa, todo mundo ficava, me acolhia ainda mais, né? Nossa, que legal, como assim sua família foi parar no Brasil? Aí outros me contavam sempre, eu também tenho ancestrais que foram para os Estados Unidos, para a Argentina. Então, no fundo, a gente encontrou vários pontos em comum que ajudaram a construir amizades que eu mantenho até hoje. Ninguém te perguntou se você sabia sambar e por que você era assim, com essas cores mais caucásicos, né? Sim. Como você é brasileira? Não, você é albanesa, rumena, sei lá, francesa. Sim. É um clássico isso, né? Nossa, é um clássico. Na verdade, o que aconteceu, o mais engraçado foi como eu tenho ainda familiares italianos, então são primos da minha avó, que são realmente nascidos aqui na Itália, enfim, nunca foram para o Brasil. Eles organizaram uma festa para me receber lá na cidadezinha deles, né? Que não era Padova. E aí eles espalharam para toda a cidadezinha: olha, tá vindo a nossa prima do Brasil. E aí, quando eu cheguei, eu vi na cara dos italianos a desilusão deles. E aí teve uma, né? Porque a gente sabe que realmente, às vezes tem italianos que falam bem alto, né? Não são todos, brasileiros também falam muito alto. E teve uma que falou assim: mas é ela brasileira? E aí todo mundo... E aí a minha prima falou: Janaína, na verdade, eu esqueci de falar para eles que você também é italiana, né? Porque eles estavam esperando realmente a globeleza, com estereótipos, né, do Brasil. Colocaram um samba na festa para eu me sentir em casa. Ficaram preocupados porque eles falaram: você só come carne. Falei: não, eu como verduras também. Você só come churrasco, a gente não tem picanha. Mas o samba tá bom, né? Para qualquer lugar do Brasil cabe, né? Não tem problema. Sim, mas não é todo brasileiro que sabe sambar, né? Não, claro. E qual é o vilarejo, assim, a cidadezinha? Na verdade, chama Quinto di Treviso, mas essa é em Treviso. E aí depois, uma outra parte da minha família é de Padova mesmo, mas não são esses primos. E eles são esses de Musano, que fica perto de Trevignano. É sempre província de Treviso, não é nem Padova, na verdade. Treviso. Interessante, porque na Itália tem o vilarejo que fica perto da cidadezinha, que fica perto da cidade maior, que está perto de Padua, a referência, né? São trações, vilarejos, né? Para a gente se orientar. Bom, eu acho que podemos já tomar o nosso cafezinho, Cláudio. O que você acha? Pelo aroma que estou sentindo. Vamos oferecer um cafezinho para Janaína. Na verdade, assim, o cafezinho hoje é o Jader Carminati, que vai nos contar umas coisinhas, na verdade, 3 dicas, né, para quem está pensando se mudar não só para a Itália, não somente para a Itália, mas para o exterior, né?
Ele vai dar umas dicas sobre essa mudança, como escolher o país, né? Como fazer essa escolha que vai mudar com certeza a vida de vocês, né? Bom, a hora do café com Jader Carminati di Rosso Passaporto. Buonasera, mi fa un caffè? Subito. Olá pessoal da Buongiorno São Paulo, eu sou Jader Carminati da Rosso Passaporto Brasil e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês 3 dicas para quem pensa em começar uma vida em um novo país. Primeiro, você precisa entender qual país traz a qualidade e o estilo de vida que você procura. É muito importante pensar em assuntos como segurança, sistema de saúde e mercado de trabalho. Dica 2. Você tem a possibilidade de morar legalmente no país que você busca? Isso pode te garantir uma qualidade de vida e muitas vantagens sobre o Brasil. Você precisa ter os mesmos direitos do cidadão daquele local. A cidadania italiana, por exemplo, abre muitas portas para todos os países da União Europeia, onde você vai conseguir trabalhar e viver legalmente. E por último, minha terceira dica. Não deixe seu sonho morrer. A pandemia não pode ser um obstáculo para você. É claro que para muitos houve mudanças de planos, mas continue com seu propósito. Procure meios. Por exemplo, sobre a cidadania italiana, ela pode ser reconhecida de forma judicial sem você sair do país onde você vive, seja ele no Brasil, na Irlanda, nos Estados Unidos, não importa, não precisa sair da sua casa. E esse processo ele demora de 18 a 24 meses. Acredite, daqui a 2 anos você gostaria de ter começado isso hoje. Eu espero ter colaborado, ou pelo menos ter inspirado vocês. Um grande abraço. E ainda com o perfume, o aroma do café na boca, vamos entrar dentro do assunto principal, né, Janaína? Vamos falar de Rosso Passaporto, que é a empresa que você montou na Itália, que se ocupa então de itens burocráticos para a obtenção de cidadania italiana, mas também de outras práticas administrativas de diverso tipo, né, como suporte para a permissão de soggiorno, ou seja, de estadia, né, permissão de ficar na Itália. Isso. Então. Isso, a Rosso Passaporto, ela praticamente oferece todos os serviços que eu, Janaína, quando cheguei aqui, se eu tivesse tido esse apoio que a Rosso Passaporto oferece, com certeza teria sido muito mais simples a minha adaptação. Apesar dela ter sido simples pelo fato de que a minha família, né, já tinha alguns hábitos muito próximos daquilo que eu vivia aqui, é claro que existem burocracias que a gente não conhece, é sempre um país novo. Eu imagino que quando vocês também chegaram em São Paulo, no Brasil, enfim, encontraram um monte de dificuldades. Eu adoro contar quando teve o vazamento de gás na minha casa, que na verdade era um problema de borrachinha, quando eu estava na faculdade, era aquela, né, trocou a borrachinha e pronto, parou de vazar o gás e eu não sabia o que fazer. E aí eu procurei no dicionário como significava tá escapando gás, né? E aí eu falei fuga de gás. E quando eu falei isso, primeiro que chegaram os bombeiros no meu apartamento, que falaram, se tá escapando gás dessa forma, então é perigoso, pode pegar fogo, pode explodir tudo. E também eu liguei para o lugar errado, então eles lacraram toda a instalação de gás da minha casa. Então, assim, a Rosso Passaporto nasceu para ser um ponto de apoio. Bom, imagina a cena, sabe, com os velhinhos sendo tirados fora à força, né, do apartamento e você sendo, no final, né, presa por falso alarme pelos carabinieri, né? Uma cena apocalíptica mesmo. Eu gastei 300 euros numa coisa que teria me custado 5 euros, né? Uma borrachinha são 5 euros, eu gastei 300, porque eles lacraram e depois eu tive que fazer a certificação do prédio inteiro de que a instalação de gás do prédio, ela era conforme a norma de segurança.
Coisas que a gente não imagina que poderia acontecer porque não conhece. Então, brasileiro, se você estiver na Itália com necessidade de trocar a borrachinha, liguem para a Janaína de Rosso Passaporto, que vende tudo. Exato. Eles vão te dar dicas para não gastar o equivalente de 1.800, 2.000 reais. Eu já vejo a próxima propaganda, eu já vejo isso, né? Tem problema de gás, liga para a Janaína. Não é bem assim, gente. Hora del café, sabe, Ale? Hora del café. Como trocar a borrachinha sem gastar 1.800 reais. É uma consultoria que eu já posso oferecer, tá vendo? É um baseada pouco... em experiência própria. Exato, é um pouco o nosso perfil de brincalhões, né? Isso é muito clássico, né? Bom, mas... Mas como... Vai. Sim. Vai, continua. Como eu estava só, né, para completar, realmente, a gente pode dar uma consultoria de borrachinha, mas a Rosso Passaporto cuida de tudo, desde do planejamento de uma viagem, de mudança de vida. Então, quem decide deixar o Brasil e vir morar na Itália, quem está buscando as próprias raízes italianas, quer vivenciar a experiência, né, de ser italiano diretamente na pátria mãe, também é possível. E aí a gente cuida, claro, da parte principal, que seria a obtenção do passaporte italiano, apesar da nossa filosofia ser sempre que o passaporte é o último dos produtos que a gente oferece, porque, no fundo, o principal é sempre a experiência e a redescoberta das próprias origens. E também é uma grande oportunidade, né? Não Sim. Sim, é a porta para que quem tem a ideia de vivenciar outras experiências profissionais ou só mesmo de morar em outro país, consegue com muito mais facilidade. Então, eu tenho clientes que, depois de reconhecerem a cidadania italiana, eles puderam trabalhar em empresas que eles nunca imaginaram, porque num currículo faz toda a diferença você colocar que você tem dupla cidadania, porque a empresa pode te levar para outros países sem ter um gasto muito grande. Ou mesmo nas universidades, onde é sempre muito mais barato os custos para que um estudante europeu possa frequentar as aulas e aquele curso. Sim. Claro, isso é fundamental, né? Mas para quem não tiver esse Rosso Passaporto, né? Que não tiver ainda a cidadania italiana, as coisas podem ser um pouquinho mais complicadinhas, né? No sentido que, assim, eu vejo também como experiência pessoal que a burocracia italiana, como tantos países, quase todos, na verdade, os países, não tem país tanto eficiente como a gente pensa. Pode ser um pouco chata. Então, qual, por exemplo, pode ser uma sugestão para quem não tiver ainda a cidadania, né? Por exemplo, tem que renovar o permesso de soggiorno, tem que ter paciência primeiro, isso eu acho que... Tem que ter paciência e é como você falou, burocracia a gente vai encontrar em todos os países. Quem nunca teve a oportunidade ainda de vivenciar experiências fora do Brasil, é claro que imagina que só o Brasil é burocrático, assim mesmo como um italiano que nunca teve a oportunidade de ir para fora da Itália, imagina que só a Itália é burocrática. Mas eu garanto para vocês que, seguindo procedimentos administrativos praticamente no mundo inteiro, todos os países têm uma burocracia que é sempre chata, né? Que ela vai existir. E é claro, quem está nesse começo ainda, primeira coisa se você imagina possuir uma origem europeia, não se faça desanimar por um caminho que talvez seja grande, né, pela frente, em busca do seu passaporte, mas não desanime, porque realmente a gente está falando também de ter facilidades numa vida cidadã na Europa. Mas para quem não tem esse direito, é sempre possível morar fora do Brasil, é sempre possível morar na Europa, mas é claro que aí você fica subordinado a regras da imigração, né, daquele país. Então, quem é casado com cidadão europeu pode sempre solicitar, por exemplo, um visto para morar no país que o cônjuge europeu mora. E com esse visto também é possível trabalhar. Mas é claro, tem que esperar o visto sair, fica pronto, tem que ir lá colocar as digitais, para só depois poder vivenciar realmente como cidadão daquele país. Sim,
Tem que ter paciência, gente. Eu já vivi isso umas 3, 4 vezes. É realmente estressante às vezes, né? São horas e horas de espera. Mas temos que lembrar que também a pessoa que está do outro lado também está sofrendo com você, né? Não está ali curtindo, não é? Principalmente se aquela pessoa fala italiano e quem está do outro lado ainda não tem conhecimento da língua. Então, por isso que é fundamental, muitas vezes, esse suporte profissional. Meus clientes, quando a gente vai na Polícia Federal aqui, é evidente o tempo inferior que a gente fica lá dentro em relação, muitas vezes, às outras pessoas que chegam desacompanhadas. Porque explicar que você está com tudo certinho para poder morar naquele país... Todo o nervosismo muitas vezes não te ajuda e aí o outro lado pode ficar confuso, pode ficar impaciente. Sim. E é claro que a gente vai perder mais tempo com isso. Inclusive, Janaína, eu soube quando conversamos que você até deu consultoria para algumas pessoas que trabalham na prefeitura, por exemplo, na comuna. Sim. Porque já tem uma... Sim. Isso é sensacional, né? Você que sabe mais do cara que está atrás do vidro. Fantástico. Mas, Cláudio, você sabe que hoje mesmo eu recebi uma ligação de um oficial, falou, olha, Janaína, eu consegui o seu telefone com uma colega do Comune X e ela falou que eu poderia ligar para você porque você me explicaria como funciona o procedimento para um brasileiro que quer a cidadania italiana se tornar morador da cidade. Tudo bem, vamos lá. Como que eu posso ajudar, né? Então, sim, eu colaboro, sou uma colaboradora externa de muitos órgãos públicos italianos e também com alguns especialistas da área de cidadania, né, alguns oficiais da área de cidadania, associações, eu também ajudo a escrever alguns materiais. Então, tem as caixinhas lá na sala de espera, em caso de dúvida, quebra o vidro e tem rosso passaporte, tem eu número. Lá. Sim. Isso gera uma certa confiança também nas instituições, né? Vamos dizer que tem que fazer as coisas certinha, então isso é uma coisa que a gente recomenda sempre escolher também um perfil, um percurso, um caminho legal, né? Que fala. Sim, exatamente. Tudo são etapas, né? Então, qualquer procedimento que a gente for fazer na nossa vida que envolva, principalmente, receber direitos num outro país, ele é sempre a partir de etapas que não são imediatas. Então, é claro que é necessário ter também a paciência e buscar os caminhos corretos. Se existe um profissional que te fala que não é de um dia para o outro, aquele que te fala que as coisas podem acontecer em um segundo, com certeza ele está dando um conselho um pouco estranho, porque um profissional não tem interesse de falar para você que a cidadania italiana você não consegue em uma semana. Então, realmente tem que tomar cuidado e avaliar muito bem, né? Claro. Bom, nós temos uma ligação, tá tocando o telefone e acho que hoje não temos o nosso amigo da Puglia, justamente porque ele não fala português ainda, tá praticando, né, Cláudio? Mas o teu amigo, né, pugliese? Meu amigo ainda está nas primeiras aulas de português. Então. Exato. Mas vamos lá. E ele já tem a cidadania, né? Cidadania italiana? Ele tem a cidadania pugliese. Não sei se vai receber a cidadania italiana, porque ele não sabe falar nem italiano. Provavelmente ele vai precisar. Bom, eu vou... Então vamos abrir aqui a chamada do Kayan Seretta. Só um segundo. São Paulo. Olá, Janaína. A minha pergunta é a seguinte. Quando a pessoa não encontra os documentos do antepassado na Comune, no acervo ou em sites, como que essa pessoa tem que lidar com isso? Que é o que vem acontecendo comigo. Eu tenho os documentos da minha trisavó, né? E do meu trisavô não encontro nada. Só que consta que ele nasceu em Treviso, daí eu não encontro nada dele. Bom, o que a gente fala pro Kayan, nosso amigo Kayan? Perfeito. Então, primeiro, pelo que eu entendi, ele tem tanto o trisavô dele quanto a trisavó dele são italianos, né? E um italiano, é claro, todo cidadão italiano, ele deveria ter um registro de nascimento
na Itália, né? Essa é a demonstração de que realmente é um cidadão italiano. Mas é claro que o cidadão italiano não tem só isso, então ele deixou provavelmente outros rastros que não se limitaram ao registro dele de nascimento. Então, qualquer outro rastro que ele tenha deixado, e isso numa pesquisa a gente consegue levantar facilmente, serviriam para demonstrar então que o trisavô dele é italiano, como por exemplo a inscrição dele no exército, assim como outros documentos que, como italiano, repito, ele deixou por aí. Além disso, ele tem a trisavó dele, que é italiana, não deixa de ser italiana. Então, talvez ele esteja perdendo tempo buscando um documento que talvez não seja o único como possibilidade para ele dar entrada no processo de cidadania dele. Então, é importante que a gente que ele faça analisar a documentação dele por um profissional que saiba muito bem quais são os requisitos para a cidadania, porque os requisitos não são sinônimos de documentos específicos, mas da demonstração de uma linhagem sanguínea que transmitiu, desde o ancestral até ele, a cidadania italiana. Entendi. Então, assim, não tem problema se era da avó ou do... Não tem problema? Muito provavelmente não. É claro que a gente tem que ver, por exemplo, existem algumas cidades na Itália que, quando elas se tornaram parte da Itália, os italianos já tinham saído de lá. Então, quando eles foram para o Brasil, eles foram na condição de cidadão, por exemplo, austríaco. Porque da cidade que eles saíram ainda não era Itália. Então, é claro que a gente precisa considerar todos os fatos históricos na hora que vai analisar a documentação, mas não significa que não encontrar um documento, a cidadania já não seria possível, tá? Não necessariamente é um empecilho. Então... Entendi. Calma, não desanima. Não desanima. Vamos olhar essa documentação, porque talvez você nem precise dessa certidão que você está procurando e talvez tenha uma outra que esteja muito mais fácil para você pegar. Vou falar uma besteira. Na pior das hipóteses, você vira austríaco. Não pode. Ou ele casa com alguém e pega a cidadania por casamento. É sempre possível, né? Janina, você não estava fazendo também esse trabalho de montar casais, né? Temos assim... É a última coisa que te falta, né? Eu vou te falar que, pelo fato da Rosso Passaporto ter o site também na versão em italiano, eu já recebi vários e-mails de italianos que perguntaram se a gente, por acaso, poderia cuidar, né, de encontrar um par perfeito para eles, que fosse brasileiro. Então, assim, eu já recebi todos os tipos de e-mail. Tá? Ao mesmo tempo, eu tenho vários clientes que a solução seria tão simples se ele casasse com a companheira que ele já está há tanto tempo, né? Mas aí a gente sugere, mas também não pode casar ninguém à força, então... Olha, eu vou te dar uma dica. Procura sempre pessoas que não tenham que não tenha problema de sogra, né? Antes de avaliar a esposa, avalie a sogra, porque no casamento isso pesa bastante. Mas, Janaína, então, vamos falar para o Kayan que ele pode entrar em contato com o Rosso Passaporto, falar diretamente contigo. E assim como o Kayan, deve ter muita gente que está nos escutando e podem colocar a pergunta de vocês no direct ou entrar em contato com o Rosso Passaporto. E, aliás, Alessandro, vamos abrir um convite. Se vocês quiserem falar conosco, porque tem uma história incrível para contar, nós podemos fazer uma live ou ainda mais um episódio para ter como convidado a pessoa que teve esta experiência absurda em todos os sentidos, bonita, né? Com um toque de amor dentro ou com um toque de máfia, porque isso também que acontece, né, Janaína? Vocês podem entrar em contato conosco, a gente vai ter vocês como convidado e vamos ver o que fala a Janaína. E falando disso, Janaína, você deve ter visto tanta coisa na vida, né? Tantas nuances e até coisas bastante pesadas, porque sabemos que o ambiente no qual você trabalha, às vezes, comporta contato com as máfias italo-brasileiras, né? Tantas pessoas caem nessa. O que você pode nos dizer a respeito? Infelizmente, é difícil para o brasileiro que está procurando uma empresa na Itália conseguir ter a garantia, muitas vezes, de que essa empresa ela é realmente idônea, porque hoje a publicidade na internet, ela chega muito fácil para todos nós e, às vezes, quem parece mais bonito acaba parecendo também um melhor profissional, né? O que eu quero dizer é que hoje qualquer pessoa pode ir na internet falar que tem 10 anos de experiência numa área. Só que quem está procurando um profissional adequado não tem que se limitar somente a isso. Porque se o profissional ele possui realmente 10 anos de experiência, com certeza ele possui algum material, né? Ele possui
com certeza, um registro profissional que demonstre isso. Tá? Por exemplo, aqui na nossa localidade, assim como em outros lugares da Itália, eu já tive que lidar com situações onde as pessoas, os brasileiros vieram para cá com a promessa da cidadania italiana, com a promessa de fazer um processo regular, justamente porque eles encontraram na internet empresas que aparentemente pareciam corretas e disponíveis, afinal de contas, não custa nada alguém responder uma mensagem e parecer legal, né? Agora, custa muito arcar com a responsabilidade de trazer um estrangeiro para cá, porque o brasileiro que vem para cá no começo, ele é estrangeiro. Então, as leis são as leis para todos os estrangeiros. Se, por um acaso, esse brasileiro ele não consegue se regularizar e reconhecer a cidadania dele na forma correta, ele está cometendo um crime porque ele está aqui ilegalmente. Então, é muito sério. E existem pequenas etapas burocráticas ligadas à regularização de um estrangeiro, enquanto ele não é cidadão italiano, que se elas forem puladas, né, ou omitidas, isso pode gerar mais para frente, inclusive, problemas muito sérios para todos esses brasileiros. Fora isso, a gente tem sempre os aventureiros de plantão, né, que são esses que não estudam, não têm conhecimento em relação ao processo de cidadania e colocam esses brasileiros em risco, mas também nós temos as pessoas mal intencionadas, que inclusive a ideia é extorquir dinheiro dos brasileiros que vêm para cá, colocá-los em situações de vulnerabilidade. Afinal de contas, quando vocês vêm para cá, a maioria traz uma soma de dinheiro, né, que é praticamente toda a economia, vem para cá com a ideia de mudar de vida, então vendeu tudo lá no Brasil, espera chegar num imóvel que seja acolhedor, e aí muitas vezes chega aqui e não existe imóvel, não existe a empresa, acaba sendo ameaçado de morte, buscam valores além daquilo que foi combinado. Então, por exemplo, semana passada, eu fui contatada por 2 meninas que estavam na região da Lombardia, e no caso delas, elas estavam sendo ameaçadas de morte pela empresa que elas tinham contratado. Pela empresa, pelo profissional. Né? E a ameaça delas parte porque elas chegam, entregam toda a documentação para esse pseudo-profissional. Esse profissional fala que deu entrada na cidadania, mas que depois a cidade disse que o processo delas não poderia ser um processo que caminhasse naquela forma, então precisaria de um advogado. Elas pagam um advogado, depois ele fala que tem uma outra taxa, e aí ele vai passando para elas diversas taxas. Quando elas descobrem a situação que elas estão e ameaçam entrar com uma denúncia, aí ele se torna um profissional, uma pessoa agressiva e que as ameaça de formas bem delicadas. E aí a Rosso Passaporto teve que intervir, ajudando no modo que a gente conseguisse recuperar a documentação delas e elas pudessem depois sair dessa situação arriscada e poder reconhecer a cidadania italiana em segurança e de forma correta. Não, mas pessoal, é muito delicado mesmo. O maior sonho da vossa vida, se for aquele de se mudar para outro país, não desperdicem com o jeitinho. Quando alguma coisa cheira a jeitinho, saibam que o jeitinho pode se tornar o maior erro da vossa vida, né? Podem entrar em contato com criminosos, podem arriscar de perder o dinheiro, o sonho, né? Hoje em dia é muito complicado arcar o custo, né, para ir para a Itália e tudo mais, então sempre procuram alguém que seja confiável, como esta menina aqui embaixo. Só complementando também, gente, existem registros profissionais aqui na Itália e todo profissional correto, ele tem um registro, ele tem um CNPJ aqui na Itália, ele faz parte de associações de categoria, mais que tudo, ele não tem medo em falar onde que é a sede dele aqui na Itália. Então, a primeira coisa que vocês têm que olhar no site de uma empresa de cidadania italiana é a sede legal, onde que ela está, onde que ela atua. Porque, por exemplo, a Rosso Passaporto, quem entrar lá vai ver que nós atuamos em Ragusa, que eu, Janaína, moro em Ragusa, que eu tenho um CNPJ ativo e que eu escolhi também ter uma sede no Brasil para que todos possam nos encontrar com facilidade e sentir uma segurança de que nós não vamos desaparecer. Isso é muito importante, né? Clareza. Olha, Janaína, quando acontecem essas coisas, talvez seja melhor voltar na ligação do nosso amigo Pugliese, que queria buscar um par, né? Uma pessoa lá no Brasil, talvez a questão fica mais leve, né? Do que essas ameaças aqui que você estava falando. Exatamente. Então, gente, vamos para
perto do final do episódio. E, Janina, você foi muito simpática e disponível, muito preparada. A gente está percebendo uma firmeza, né, nas suas palavras devido à grande experiência. Então, vamos dar esses conselhos para todos os brasileiros, mas não somente brasileiros, mas também italianos ou das Filipinas, de onde vocês foram. Saibam que vocês podem encontrar, então, um suporte realmente profissional com o Rosso Passaporto. E aqui, então, a nossa pergunta de sempre, Janaína, que na Itália se diz tutte le strade portano a Roma, ou seja, todas as estradas levam para Roma. Mas então, gostaríamos de saber qual é a sua Roma. Qual é a minha Roma? Sabe que isso eu não refleti, né? Qual é a minha Roma? A minha Roma é... A minha estrada é essa mesmo, se a gente for falar nesse sentido, né? Então, a minha estrada o meu trabalho, em primeiro lugar, é o meu ponto de referência para tudo aquilo que eu faço, a minha ética. Então, para mim, todas as estradas levam realmente a Roma, porque se a gente sabe o que a gente quer, a gente chega onde nós queremos, não importa a estrada que a gente faça, porque a gente tem muito claro qual é o nosso objetivo. E no meu caso, a minha missão é uma só, que é aquela de ser a ponte segura para qualquer brasileiro que se encontre no exterior e de qualquer italiano que se encontre fora da Itália. E então eu sigo sempre no único modo e a gente chega sempre no objetivo. Tudo por culpa de uma ricota, vamos lembrar. Tudo por culpa de uma ricota, exatamente. Exatamente. Inclusive, não queria ser o estereótipo siciliano, mas antes da nossa reunião, da nosso encontro, eu comi realmente um cannolo. Então, atenção, um cannolo incrível, que vamos entregar um cannolo para todos os ouvintes, um cannolo virtual, também para o Cláudio, né? Porque ele está agora de regime, né? Então, cannolo virtual para todos. E você sabe, Alessandro, que você falou agora do cannolo para todos, a gente sempre oferece um kit depois de cannolo para os nossos clientes. Quem fica aqui em Ragusa conosco sabe. Sim, a gente tem um kit de cannolo, porque vem a casquinha e aí depois vem a ricota, cada um recheia o seu cannolo. Eu sempre levo para o Brasil. É a única coisa que as pessoas pedem para mim quando eu vou para o Brasil, de eu levar cannolo para eles. Pode mandar um kit para mim também, aqui no Rio Grande do Sul. Exato, todo mundo vai querer um kit, Você vai virar vendedora que nem o cara que fica lá no Palmeiras, né? Igual. Sim. Bom, Janaína, muito obrigado, foi um grande prazer. Esperamos também um dia poder te visitar na Sicília, porque é uma ilha, uma terra maravilhosa. Todos os brasileiros deveriam conhecer, né? E os italianos, todo mundo, claramente, porque é uma experiência muito linda. E a experiência de viver na Itália também é uma experiência muito, muito linda, muito prazerosa. Então, obrigado de novo. Vamos lembrar os contatos, né? Sim, muito obrigada a vocês pela participação. Para quem tiver alguma dúvida, algum interesse em entrar em contato com a gente, o nosso site ele é www.rossopassaporto.com ou então, através do nosso Instagram, que também é Rosso Passaporto, a gente também está à disposição. Beleza. Perfeito, então, amigos, um grande abraço a todos e lembre-se che l'Italia è qui, come sempre. Un grande abbraccio e alla prossima puntata. Ciao Janaína. Ciao, grazie, a presto. L'episodio di oggi è stato offerto da Dollare. Se sei in Brasile e stai cercando una casa di cambio che lavori con efficacia, trasparenza e agilità, allora Dollare è la tua scelta. Richiedi subito il tuo preventivo su www.dollare.com.br. Hai bisogno di cambiare? Rivolgiti a Dollare.